Quando nós meditamos em Atos dos Apóstolos, nós encontramos a igreja em ação. Não é algo feito pelo homem, nem fabricado pela mente humana. É algo sobrenatural. E há uma presença e um poder sobrenatural. Muitos crentes querem fazer da Bíblia somente um livro de história, de algo que aconteceu no passado e que não acontece mais. Isto porque a mentalidade humana e o homem tomou frente e deixou o espírito de lado. Não é coisa insignificante que Jesus, ressuscitado na carta às 7 igrejas, sempre termina dizendo: ouça o que o Espírito diz à igreja. A voz do Espírito seria o cabeça e o guia e aquele que ensinaria todas as coisas. Jesus, no início do livro de Atos, quando ele está ascendendo aos céus, ele diz assim, vejamos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sim, a igreja surge não porque o homem a organizou ou decidiu fazê-la. A igreja surge porque recebemos poder e desce sobre nós o Espírito Santo. Este é o único segredo da igreja verdadeira. E este é o único poder sobrenatural. Portanto, não foram os homens e nenhum sentido humano que decidiu sobre a igreja. Quando os homens entraram e começaram a criar suas doutrinas e a decidir pela igreja, ela perdeu o poder, perdeu o ensino do Espírito, perdeu a direção. É por isso que os crentes, em sua maioria hoje, quando vão à Bíblia, apenas a leem ou estudam como um texto mental, natural, cheio de raciocínios humanos. Mas só podemos experimentar o poder do Espírito pela fé. E pela fé nós podemos entender a pureza da doutrina de Cristo e a doutrina do próprio Espírito por meio dos apóstolos. Vamos ler uma passagem e vamos entender que só o Espírito poderia decidir estas coisas. Atos capítulo 12, a partir do versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe nas mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente e, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Portanto, quem livrou Pedro da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico? Pedro estava preso com correntes. Ele estava atrás das grades com os sentinelas vigiando. Podemos perguntar, por que Pedro foi liberto das grades e Estevão foi apedrejado? Precisamos de perceber que a igreja está sobre a direção e a revelação diretamente do trono. É ali que Deus decide as coisas e como as coisas devem acontecer. Há aqueles que serão sacrificados como sementes para um princípio espiritual eterno.
e aqueles que vão exercer ministério e que vão andar, pregar e dar testemunho da verdade. De todas as formas, tanto Estevão quanto Pedro são testemunhas da verdade. Um com a morte e o outro com a libertação. Assim, a igreja se move. Observemos como a igreja se move no livro de Atos. O livro termina com Pedro alugando uma casa onde ficou ensinando sobre a palavra, ali na própria casa. Não houve nenhuma direção e não há nenhuma direção nas Escrituras para que templos fossem erguidos com pedras e tijolos. O que havia era uma comunidade guiada, revelada pelo poder do Espírito, como diz Jesus. Assim, você que crê, abra sua Bíblia, leia, tenha coragem, confronte o que está escrito e os acontecimentos nela descritos com o que você vive. Assim percebereis que o que nós necessitamos é o poder do Espírito Santo. Assim como Pedro deu testemunho e disse: agora sei verdadeiramente. Agora sei. Quem pode dizer isto? Agora sei verdadeiramente sobre o poder de Deus. Agora sei verdadeiramente o que o Espírito Santo faz. Agora sei verdadeiramente e tenho experimentado este poder. Isto é o reino de Deus. E é isto que é proclamado no Evangelho. Jesus não proclamou nenhum ensinamento para coisas humanas, carnais e naturais, mas proclamou um reino sobrenatural interiormente pelo poder do Espírito Santo. A era da igreja, como foi profetizado, será marcada pela corrupção religiosa. Sim, como está ensinado e revelado nas Escrituras. E só o Espírito Santo pode nos dar discernimento entre o falso e o verdadeiro. Porque os homens são capazes de se transformar em anjos de luz. E os servos do maligno, segundo a carne, podem parecer verdadeiras ovelhas, mas são lobos devoradores. Assim, multidões e multidões estão sendo enganadas ou fermentadas pelos ensinos dos homens. E assim, não experimentarão a verdade. Pelo contrário, serão enganados por espíritos malignos e enganadores, que, através de pessoas sem escrúpulos, sem fé verdadeira e conversão genuína, ensinam segundo o que pensam e não dão testemunho da verdade. Bendito seja Jesus! Assim, caminhemos na vida espiritual para termos experiências como Pedro, como João, para termos experiências como os discípulos, como aqueles que creram no nome de Jesus Cristo e que receberam poder e sabem que veio sobre nós o Espírito Santo. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo encha o seu coração. A paz que excede todo entendimento. Amém.